Boa tarde, Alice. O tempo congelou, parece que eu estou vendo a mesma Aline de 2014, aquele mesmo rosto, a mesma beleza, radiante como sempre. Oi, gente, Vilma, sempre brilhante, carinhosa, simpática. Ai, que bom te ver, que alegria. Oi, gente, boa tarde. Tudo Obrigada pelo bem? convite, que bom te encontrar. Imagina, super bom. Nós estamos aqui, estamos em casa, queremos que você se sinta em casa. Obrigada. Essa vai ser uma sessão gravada, esse é o nosso grupo de pesquisa, tá certo? São algumas conversas que elas são totalmente informais, nós só queremos saber como é que você chegou a essa sua ação docente, tá certo? Então, nós vamos te fazendo umas perguntas, eu, Kátia, Anicelma, e depois o grupo vai ter uma ou duas perguntas do grupo, professora Anne, então, queríamos que você ficasse bastante à vontade, tá bom? Bem, então nós vamos começar. Eu acho que tem que começar a gravar, né, Milena, Larissa? O Já que está vocês gravando, acham? professora. Já está. Sério? Sim. Ah, eu fiquei esperando aquela bolinha vermelha, mas tudo bem, o problema foi meu, que não enxerguei. Obrigada, então. Nós estamos, então, hoje aqui com a professora Aline Neves Rodrigues Alves. A Aline é mestre em educação, não é? Pela UFMG, e atualmente a Aline está realizando doutorado pela mesma instituição, orientada pela nossa amada Nilma. A Aline é professora de geografia, também formada pela UFMG, e ela é professora de geografia da Rede Municipal de Belo Horizonte. A Aline está envolvida em alguns grupos de pesquisa, eu vou falar só 4, Grupo de Pesquisa Infâncias e Educação, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas, o Coletivo Ações Afirmativas da UFMG, e o Rede de Geógrafos e Geógrafas do Brasil, e ela está envolvida em várias outras atividades de estudo, de ciclos, de palestras e outros grupos. A Aline é muito ativa. E a Aline também, ela foi premiada 2011, 2012, 2017, 2018, com relevância acadêmica, esse é o título do prêmio, pela UFMG, o segundo concurso nacional de pesquisa sobre cultura afro-brasileira, da Fundação Palmares. O outro prêmio foi o Prêmio João Batista, e depois o selo Afroconsciência, pela Secretaria Estadual de Minas. Então, vocês estão vendo que é uma jovem, uma professora muito jovem. Eu conheci a Aline, eu tive a grata satisfação de conhecê-la, ainda numa atividade na UFMG. Depois, nós nos encontramos aqui, em Belém, que ela fez parte como voluntária, assim, para nos ajudar no COPENE, no 8º COPENE. A Aline foi um braço maravilhoso, assim, trabalhou muito conosco, eu jamais esqueci da Aline. E a Aline, naquela época, ainda era uma jovem estudante, estava terminando a graduação, não era, Aline, em 2014? Estava finalizando o mestrado. Estava finalizando mestrado, exatamente. Isso. Terminaste em 2015, né? Isso. 2015. E agora a Aline está fazendo o doutorado, daqui a pouco está concluindo. Aline, nós vamos começar com você, para você falar assim, um pouco sobre como foi esse processo da sua inserção na discussão sobre a temática racial. Engraçado que, para nós, essa inserção ela acontece de várias maneiras, né? Algumas pessoas se
se percebem como negras muito cedo, dependendo dos lugares sociais onde estão. Algumas outras tardiamente, já na universidade, algumas outras até no mestrado. E queremos saber como foi para você. Primeiro, a inserção nessa temática, né? A sua inserção na UFMG, que você fez praticamente toda a sua formação, o seu percurso todo nessa universidade, que tem uma importância dentro da temática muito conhecida. Lá nós temos profissionais e professoras, pesquisadores e pesquisadores muito importantes no Brasil sobre o tema. E temos a Nilma, nós temos a Shirley, tem também o Juarez Dairel, que tem a ver com a discussão sobre juventude, o Rodrigo, enfim, nós temos assim inúmeros, né? Fala um pouco para nós, primeiro, como foi esse processo e a tua formação, praticamente a formação de geógrafa, mestre, e agora como futura doutora pela UFMG. Fala para nós aí. Boa tarde, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu tenho um tempo, Vilma, você quer combinar um tempinho ou eu posso ir falando, você me corta? Olha, a gente previu assim umas 5 perguntas para esse... Tá. Nós previmos umas 5 perguntas, nós, professoras, tá? Uhum. E mais 2 do público. Então, se tu fizeres assim, em resposta 2 a 3 minutos para cada, eu acho que dá muito bem. Dá sim. Então, tá. Então, pensar aqui um pouco da trajetória antes de entrar na UFMG, né? Na minha adolescência e na minha infância também, na infância e adolescência, eu morei, sou nascida em Belo Horizonte, e morei na região metropolitana, na cidade de Santa Luzia, e vim de uma família que minha mãe tem uma trajetória dentro da Igreja Católica. E por ali, a gente viu os primeiros movimentos das APNs, né? Não sei se vocês conhecem aí, são os agentes de pastorais negros, que eram atuantes na região, em Belo Horizonte, na região metropolitana também. Então, já na infância, eu já participava desse movimento negro dentro da Igreja Católica. É um tanto, às vezes, contraditório, né? Um lugar difícil, porque a gente sabe muito bem a contribuição da Igreja Católica para pensar a própria diáspora negra, e todas as violências possíveis e inimagináveis, né? Mas era o espaço que era possível naquela infância, naquela adolescência, e foi por ali que eu fui compreendendo um pouco da temática racial, do pertencimento enquanto mulher, enquanto criança, enquanto adolescente negra. E vim também de um casamento, né? Meus pais, de um casamento interracial, da minha mãe de pele mais clara, e meu pai, homem negro, da pele mais escura. E por ali, meu pai já dava pistas também para a gente sobre projetos dele, assim, de vida para a gente. Então, havia uma aposta muito grande, né, de que a gente, estudando, poderia melhorar as condições financeiras ali da família e acessar espaços também de trabalho, né, de futuro, que fossem diferentes da experiência dos meus primos, dos meus tios e tias. Meu pai só teve até 4ª série, minha mãe também. Então, havia uma aposta ali, mas muito consciente de que eu atravessaria desafios enormes. Tanto é que, infelizmente, eu ouvi aquela frase que ainda ficou aqui na mente, hoje ela vai e volta, e eu sei que não era uma intenção negativa dos meus pais, mas eles diziam que, enquanto negra, eu tinha que ser 2 vezes melhor, né? Eu tinha que ser muito boa para estar onde eu quisesse estar. Foi importante também, eu entendi muito bem, também por onde eu circulei, antes de entrar na UFMG, eu já trabalhava, então eu já entrei como trabalhadora, fui fazer um curso noturno, e por ali, meu corpo já dava indícios de que eu não era daquele espaço, mesmo sendo noturno, mesmo sendo maioria de estudantes trabalhadores, ainda assim, quando eu conseguia transitar de tarde, ir para a biblioteca, as pessoas ficavam perguntando, você é do Ações Afirmativas? E eu não fazia ideia do que eram ações afirmativas.
mas enquanto preta eu ssó podia estar lá. Aí eu fui descobrir depois que programações afirmativas era um programa de pesquisa, de ensino, de extensão, tinha uma trajetória, né, iniciada, salvo engano, em 2003, a gente vai fazer 20 anos, 2002. Foi esse programa vai fazer 20 anos agora, e quando eu estava circulando por ali em 2005, 2006, havia essa percepção das pessoas em relação a mim, porque a gente está vivendo aí um período, estou contando de um período que não haviam as políticas de ações afirmativas, que, portanto, a população negra não representava nem 2% da população de estudantes da graduação no ensino superior. Então, eu era uma exceção, apesar do curso não ser um curso de prestígio, né? É um curso de geografia, licenciatura, noturno, ainda assim, era muito complicado para poder entrar. Então, ali eu já vou me redescobrindo mais uma vez negra, já sabia disso, mas por lá sofri, obviamente, né, situações constrangedoras, situações racistas, e foi diante de uma dessas que eu precisei me reerguer e procurar ajuda. Foi aí que eu encontrei, então, uma diretora negra da Faculdade de Educação, que me deu suporte depois de uma situação expressa, né, de racismo, entre um docente e eu, na condição de discente. Ali, ela já foi me abrindo os horizontes e me mostrando possibilidades de iniciação científica, então, em 2009, eu entro na iniciação científica, já orientada pela professora Nilma Lino Gomes, numa pesquisa que eu vim conhecer a Vilma, que era dos 10 anos da política, né, de ações afirmativas, desculpem, da Lei 10.639. Da lei. A gente fez essa pesquisa em âmbito nacional e eu estava ali na iniciação científica, foi assim, um divisor de águas da minha realidade em relação à universidade. Para mim, a universidade era só o curso mesmo, terminou e saiu. Eu não tinha história, eu não conhecia o que era uma pós-graduação, não sabia nem o que é iniciação científica, porque os estudantes da manhã arrancavam os bilhetes, né, quando tinham chamadas de bolsa. Então, eles arrancavam dos quadros, às vezes você via na hora do recreio, na hora que você voltava de novo, não estava lá. Então, foi por ali, pelo programações afirmativas, que eu consegui caminhar. Legal. Kátia, contigo. Estou bem resumindo, viu, gente? Não, tranquilo, perfeito. Se ficar estranha a fala, tiver umas partes meio desconexas, podem me perguntar. Não, a gente volta quando tem uma dúvida ou queremos que você explore mais, aí nós vamos voltar um pouco. Combinado. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, mais essa tão interessante proposta de trabalho, as rodas de conversa, né? E hoje o prazer aí estar com a jovem pesquisadora, a Aline Neves Rodrigues Alves, premiada, né? Jovem, mas já muito premiada, então mostra muito bem a que veio, né? E como isso inspira as jovens e traz novos questionamentos para a área por meio de sua atuação como docente, pesquisadora, formadora, e que sabemos vem contribuindo para a descolonização do ensino, particularmente na sua área, né, na geografia. E você mencionou, né, que a sua atuação aí como pesquisadora, ainda muito jovem, na graduação, quando você ingressa lá também na pesquisa práticas pedagógicas, aí no âmbito dos 10 anos da Lei 10.639 de 2003, e sabemos que, passados quase 20 anos da implantação dessa lei, a literatura especializada da área vem nos mostrando que os currículos, né, das instituições de ensino, e você muito mencionou isso, né, na universidade, quando você se depara com situações do racismo estrutural, e que esses currículos ainda permanecem marcadamente eurocêntricos, e sabemos que eles têm silenciado ou distorcido a história e cultura africana e afro-brasileira, e nas quais as representações sobre o continente africano são marcadas ainda por visões estereotipadas. Mas também há o entendimento que, apesar desses desafios, a referida lei e todo o arcabouço legal dela decorrente vem suscitando debates tensos e densos,
em torno do que é considerado legítimo para ser ensinado nas instituições, aí pensando, né, na sua atuação na educação básica. Aí, nesse contexto, Aline, eu situo a importância justamente da ampliação e consolidação dos diálogos com o continente africano, em toda a sua diversidade, suas lutas, contradições, para que o ensino sobre a África seja construindo com africanos e africanas de diferentes regiões de tão vasto continente. Estou situando tudo isso aqui para uma pergunta que fiquei bastante curiosa e gostaria aqui de socializar com o grupo. Né? E são justamente esses diálogos para o desenvolvimento de pesquisas, investigações, para a gente trazer novos fundamentos epistemológicos aqui para superar os desafios da Lei 10.600, postos à implementação da Lei 10.639. Aí eu só situo, por exemplo, as ações, acredito que você conheça, da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, da Universidade Federal do Maranhão, implantada em 2015, né, da qual eu sou docente, fui uma das propositoras, a primeira coordenadora, que busca justamente, em seu processo de internacionalização, este diálogo sul-sul com diferentes países africanos. Por exemplo, tivemos um termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Educação, que viabilizou o trabalho de campo de 50 integrantes em 2018 para a Praia Cabo Verde, e a nossa contrapartida foi a formação de professores da educação básica aqui do nosso estado. Em 2019, nós, docentes da Liesafro, realizamos trabalho de campo em Maputo, a partir de 2 projetos de cooperação internacional, financiados pela Fundação de Apoio aqui nossa, a FAPEMA. Também contamos com a presença da professora Nilma Lino Gomes, né, parceira aí e amiga de tantos anos, e a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Este ano iremos agora discentes, docentes e colaboradoras para Maputo, para realizar um novo trabalho de campo, e estou situando tudo isso, porque é uma das questões que vem me estimulado muito, vem me instigado, na verdade, nos últimos anos, é justamente essa possibilidade, que eu entendo como emancipatória, de interações com o continente africano, justamente para a produção de conhecimento crítico, consistente e rigoroso sobre o tema. E você realizou a ação pioneira, né, no ensino de África, por meio de intercâmbio virtual entre estudantes angolanos e brasileiros durante a pandemia. E eu penso que isso é muito importante, e da necessidade de socializar essas experiências, para vermos o que elas trazem de novo, quais são os desafios, e como contribui, né, justamente para o seu tema que você vem aí discutindo, para a descolonização do ensino. E eu confesso que eu fiquei bem curiosa para saber um pouco mais dessa experiência, tanto em termos pessoais, né, mas também em termos de como ocorrer esse intercâmbio, qual a idade desses jovens participantes, se ela já foi sistematizada e essa experiência e socializada, e, na verdade, só é mais do que uma questão. E, a partir da sua experiência de realização de pesquisas, de docência, de formadora, como você percebe esses diálogos sul-sul, diáspora africana, África, para a implementação da Lei 10.639 de 2003? Mas, então, em linhas gerais, seria isso. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, mas é uma questão que tem me deixado curiosa para ver como, né, aí, em termos de Brasil, essa questão vem sido trabalhada. Cátia, obrigada pela pergunta. Nossa, não sei se eu vou conseguir responder à altura. Você trouxe várias reflexões interessantes, importantes, mas eu fico muito grata pela pergunta, porque eu pude falar algumas vezes sobre o projeto, mas eu sinto que parece que aquela experiência foi alguma coisa muito pequena, e eu tenho dimensão de que não foi nada tão pequena assim. Né? Talvez para os meus colegas que estão mais próximos pode achar que é alguma coisa simples, mas que demandou muito amadurecimento, e
pelo menos 5 anos aí de experiência na mesma escola, com grande parte desses estudantes, para a gente chegar no intercâmbio no 9º ano. Então, são alunos na faixa etária de 14 anos, né, de idade, estudantes que eu estava lecionando com eles no ano passado. Eles estavam no 9º ano do Ensino Fundamental 2, e o nosso diálogo foi com estudantes do 1º ano do ensino médio, numa escola chamada Edik Ramon, que fica na cidade de Luanda, lá em Angola. Eu vi assim que ao longo da trajetória, eu me baseei na trajetória que eu estou me dizendo aqui dos 5 anos, né, na mesma escola, com vários projetos muito diferentes, mas tinha uma coisa assim, muito em comum em todos os projetos, que era o atendimento às diretrizes curriculares, especialmente no ponto em que a gente tem que dialogar com esses sujeitos da diáspora negra, sejam eles especialistas, sejam eles pessoas do movimento negro, ou seja, militantes, acadêmicos também, ao mesmo tempo, pessoas de matriz africana, das religiosidades, né, de matriz africana, das religiões, e de lá para cá a gente foi fazendo assim, várias situações como essa aqui, de entrevistar pessoas convidadas, não tinha ainda a plataforma do Meet, a gente pôde fazer presencial, então a militância entrava para dentro da escola, e aos poucos a gente foi dialogando, até mesmo quando não era um militante negro, a gente tentava aproximar o tema das dinâmicas da aula para pensar a questão racial negra e indígena. Então, teve uma situação, por exemplo, que um senhor, que é judeu, que narra a infância dele vindo para o Brasil, e nessa narrativa ele vai falar de algo que os judeus têm muito orgulho, que está muito nos filmes, né, estadunidenses, que é contando a retirada dos africanos da Etiópia, que são judeus, para Israel. Então, eles vão migrar, são refugiados no Sudão, e tem sempre esses filmes que mostram. Então, ele achou assim, interessante mostrar essa epopeia, que acaba dando protagonismo ao judeu branco, né, em salvar os judeus negros. Então, assim, só para dar um exemplo de algo bem pequeno, que era um projeto completamente distinto do meu, mas como que a gente pode fazer o gancho? Então, a gente perguntou para ele como é que estão a situação dos judeus negros, ou seja, africanos, etíopes, em Israel, os que conseguiram migrar. E foi bastante constrangedor, porque ele sabia que a situação era de total desigualdade e diferença, né? Diferença no sentido hierárquico mesmo, que eles não eram considerados judeus da mesma forma que os outros. Então, ali já dá uma pista. Depois nós fomos convidando especialistas da história da África, né? A gente tem a Faculdade de Ciências Humanas, da Fafiche, esses especialistas que estão pensando a diáspora, então a gente convida para vir também. Então, a gente foi fazendo algumas rodas. Essa mesma turma eu fiz iniciação científica com eles no 6º ano. Então, no 6º ano, eles já tinham esse entendimento de que a gente pode construir conhecimento através de perguntas. E quando eu coloquei várias opções de pesquisa para eles falaram, algum aluno perguntou assim, mas o Haiti fica na América Central, né? Não, desculpem, ele falou, fica na África, né? E ali daquela pergunta onde fica o Haiti, a gente já deslanchou para um projeto de iniciação científica lá, sei lá, em 2017, alguma coisa assim, em que eu pude fazer um link com o FMG também, com o Nepson, que chama um projeto chamado Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião. Então, só para resumir, teve muitos antecedentes em que os alunos tiveram essa experiência, né, de pesquisar no campo das relações raciais. E quando eles chegam no 9º ano para realizar um intercâmbio, eles já sabiam que estavam diante de uma professora que dava protagonismo para eles, inclusive para organizar o próprio projeto. Então, o projeto inicia conversando com uma intercambista, de professora de Química de Luanda, mas que estava fazendo Química aqui, um mestrado na UFMG. Conversando com ela, eu perguntei se era possível a gente se encontrar, se os nossos alunos podiam se encontrar. E ela gostou muito da ideia, e foi aí que a gente convidou inicialmente através de um formulário de inscrição mesmo, lembrando que o contexto aqui nosso era de 120 alunos numa sala de aula remota, porque juntaram todos os 9º anos,
Aliás, inicia com 60 alunos e depois a gente tinha que fazer a busca ativa, né? Na escola pública a gente teve que fazer isso, ficar ligando, correndo atrás dos alunos para eles virem assistir as aulas remotas, e eles vieram, né? Eles chegaram aos pouquinhos, esse projeto, ele acabou desencadeando esse desejo de vir para a escola, porque ia ter um pessoal diferente, que a gente ia fazer um intercâmbio, e apareceram, então, 5 temas, tinham aproximadamente 10 temas para eles escolheram 5 temas. Então, a gente fez grandes grupos, de 5 grupos, com essas temáticas, daqui a pouco eu falo quais, e os alunos se tornaram pesquisadores. Então, eles inverteram a sala de aula, que chama essa técnica, né, da sala de aula invertida. Então, eles é quem deram as aulas. Então, eu tinha um papel apenas de mediadora. Eu tinha que mediar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que orientar. Então, eu tinha que ter um tempo de sala de aula com eles para poder, primeiro, construir a proposta. Depois, eu fiz todo o material para o ensino de História da África, pensando do ponto de vista geográfico, sem separar o humano do físico, porque o livro didático faz isso. Isso é problemático, né? Isso é muito comum na ciência eurocêntrica, né? A gente binarizar as coisas. Então, coloquei as duas coisas juntas num grande PowerPoint, que eu tenho aqui, posso mostrar para vocês. E, então, eles tiveram ali as aulas iniciais sobre o conteúdo de África. E, a partir das temáticas, eles foram pesquisar. Então, no contraturno, tinha um horário para encontrar comigo, para mim orientar e ver se estava tudo certinho, se eles estavam caminhando bem, e se estavam agregando a todos, porque os alunos com algum tipo de deficiência certamente teriam mais dificuldade. E havia um desafio também, que era uma turma que, de certo modo, tinha alguns elementos que a própria escola incute entre eles de disputa. E essa não era a perspectiva adotada naquele momento, né? Não nas minhas aulas, não há uma disputa. Mas eles tinham um pouco disso, e aí a criatividade foi imensa para poder apresentar os trabalhos. Então, teve até um espanto por parte de lá, de Angola, os estudantes de lá, quando eles viram que os daqui eram muito criativos para poder apresentar. Então, os de lá, eles prepararam os PowerPoints, os daqui também, só que os nossos estudantes aqui de Belo Horizonte, eles fizeram em formato de jornalístico, fizeram em formato de teatro, inventaram muita coisa diferente nessas apresentações. E o tempo de fala deles era de aproximadamente 15 a 20 minutos, os angolanos respeitavam esses 20 minutos, mas os meus alunos não. Os alunos queriam falar assim por 1 hora, e eu fiquei um pouco constrangida em tentar ficar, sabe, diminuir o tempo de fala deles. Depois, na segunda vez, quando eu vi que também estava se alargando demais, aí a gente fez um combinado de que era necessário mesmo mais de 1 hora de aula para dar conta de fazer esse intercâmbio. Então, os estudantes de lá apresentavam Angola para a gente, e a gente apresentava Brasil para eles, sem romantizar, apresentando de forma crítica, de forma também daquilo que nos cabe orgulho apresentar também, e também as mazelas. Então, a gente caminhou dessa forma. Eu só vou pedir uma pausa, porque eu vou lá abrir o portão. Vocês devem ter escutado a campainha tocando. Certamente é minha filha que chegou. Só um minutinho, por favor. Ok. Gente, a Aline é mãe. Eu achei que você olha para ela, parece uma adolescente, né? De tão jovem que ela é. Quando ela veio para cá, meu Deus. Aliás, ela lembrou agora, quando eu a vi na pesquisa nacional, que ela era bolsista de iniciação da Nilma, quando eu me lembro de tê-la visto, gente, eu dizia assim, o que é que essa menina faz aqui, pelo amor de Deus? Porque ela é muito jovem, entendeu? Assim, muito jovem, muito jovem. É muito legal vê-la. Sempre muito estudiosa, sempre muito dedicada. E está aí, né? É muito, muito interessante ver isso. Estou aqui falando de você, Amore. Ô, Vilma, você é muito suspeita, tá? Não Eu vale. sou suspeita, tá certo. Não vale, tá Vilma, a certo. gente tem um carisma muito grande pela outra mesmo. Acho que É eu verdade. muito. É uma pessoa com quem eu gostaria de me espelhar. Ai, obrigada. Ô, gente, não sei se eu consegui, Kátia, te responder,
mas é porque é uma experiência muito grande, sabe? Porque a gente foram aproximadamente só 4 meses, mas foram 4 meses muito intensos. Então, a O que nós dinâmica poderíamos... funcionava assim, aquele momento que era da aula, o momento que depois que a aula já era deles, e o contraturno que eu precisava fazer as reuniões, como se fosse uma reunião de orientação. Então, eu conseguia reunir os alunos, inclusive já tinha alunos trabalhadores, né? Então, a gente fez algumas oficinas também no contraturno para poder aproximar os estudantes. Uma das oficinas, por exemplo, era de imagens. A gente embaralhou imagens. Eu estou falando a gente, quem seria? Eu, a professora de Química, e um quilombola que trabalha na nossa escola como monitor da escola integrada. Então, ele foi cedido para a minha aula, então nós trabalhamos juntos, os 3, para poder dar seguimento nas aulas. E foi aquela coisa da desobediência epistêmica mesmo, né? Então, assim, conteúdo de África não estava previsto para o 9º ano, porque na nova Base Nacional Curricular Comum em Geografia, África não está no 9º, está no 8º, mas eu sabia que eles não tinham visto no 8º, eu não era professora deles no 8º, então eu falei assim, sinto muito, vai ter sim a África nesse momento. E outra coisa é que eu sempre faço, né? A África é o primeiro conteúdo, porque num livro de geografia do 8º ano, por exemplo, que é onde tem África é o último conteúdo até hoje, apesar dos quantos anos de lei 10.639 nós temos, né? Quase 20 anos. 20 anos. Então, ele ainda continua lá, ou seja, a gente ainda não conseguiu, de fato, reverter isso, porque não faz sentido para a aula fica sem sentido eu começar falando de Europa, depois eu vou partir, América, Europa, Ásia e, por último, África. Ainda está assim no livro didático. Então, eu vou inverter e vou fazer uma ponte África-América. Então, vou dialogando com os 2 continentes. Então, eu fico o primeiro trimestre todo da escola só com África. Aí, no segundo, eu pego América, para ser mais específica, apesar de estar dialogando inicialmente, e finalizo com Ásia. Então, é uma proposta também de inverter aí a ordem do material didático, do que está proposto para a gente. E lá no currículo emergencial de Belo Horizonte, na rede municipal, não estava previsto ensino de África também não, porque você tem 3 possibilidades, eles colocam o que é obrigatório, o que é optativo e o que não é para abordar, e a África não era para abordar. E isso vai, na verdade, na contramão do movimento que aqui da cidade de Belo Horizonte, né, nasce há quase 20 anos atrás, que são os núcleos de relações étnico-raciais dentro da própria SMED, dentro da própria Secretaria Municipal de Educação. Mas aí a gente participa desse núcleo também, como professora, né, da rede, e ainda assim esse currículo chegou dessa forma para a gente. Então, assim, é desrespeitoso em várias medidas. Perfeito. Nicelma, tu queres emendar com essa questão aí que a Aline está falando, porque é muito interessante isso que ela aborda, né? Então, o núcleo Belo Horizonte e Minas Gerais tem uma discussão histórica sobre a temática, inclusive no interior das secretarias. Então, me lembro da Macaé há quase 30 anos atrás, desde o início, com essa discussão e junto com ela um volume enorme de professores, a Macaé, Rosa Margarida e milhares de outras professoras, e aí você me mostra essa resposta oficial, né? E como é que você tem tentado subverter essa discussão na educação básica, ainda que nós estejamos sob a égide da BNCC, e um controle sobre o conteúdo, como é que você vai dar conta, mesmo no período pandêmico, de um volume gigantesco de conteúdo para as crianças e adolescentes com quem você trabalhou. É muito interessante, Nicelma. E essa
essa resistência. A professora Rosa Margarida, no último encontro, usou muito essa expressão, resistência, se faz sentir no seu trabalho, e como nós temos visto que esses encontros são encontros onde os currículos Lattes vão ganhando um outro formato, eles assumem uma forma humana, eles têm desafios. Nesses processos de resistência e enfrentamento pedagógico que você imprime junto às suas turmas, no seu exercício docente, tem um aspecto que nos chama muita atenção quando a gente olha para o seu currículo Lattes, Aline, que a professora disse que você parece uma adolescente, parece uma menina, se espantou de dizer que você tinha uma filha. Ela não quer que eu diga, ela não quer. Eu sou muito suspeita para falar, ela tem razão. E viu uma filha me colocando novinha também, tem outra coisa. Estou enganando todo mundo aí. Tem uma filha de 15, a Rafaela, e um Joaquim de 11. Meu Deus do céu, meu Deus. Um casamento vai fazer 19 anos esse ano. Meu Deus do céu. Estou me sentindo uma anciã do teu lado. A gente ainda tem aquelas impressões da Aline, que atuou com a gente, perto no Copem, a graduanda, naquele movimento todo. Não mudou muito não, gente. E nessa dinâmica, Aline, como é que você avalia o reconhecimento do seu trabalho? Você tem premiações, né, recebidas em 2011, 2012, 2017, 2018. Como é que você avalia esse reconhecimento em todo esse contexto de resistência? É claro que tem esse contexto da inserção, da sua inserção em Minas, da discussão que se encaminha, mas ainda assim é um contexto de resistência. Como é que você avalia esse reconhecimento auferido nas suas premiações, no curso da sua trajetória? Olha, gente, vamos lá, vamos por parte dessas premiações. Tem uma que é o prêmio... Ai, gente, eu esqueci o nome do prêmio. Me ajuda aí, Vilma. O Selo Negro, da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação? Tá, da Secretaria de Educação. Foi o selo Afroconsciência. Isso, Afroconsciência. Esse prêmio ele é endereçado a nós, né, que somos coordenadores do ciclo permanente de estudos e debates sobre educação básica. Eu estou no ciclo permanente há pelo menos uns 10 anos, e o ciclo ele é responsável por fazer formações, né, de professores, especialmente na região de Belo Horizonte, região metropolitana, e em escolas, sobretudo escolas públicas, municipais, escolas estaduais, e esse prêmio, então, ele vem para o ciclo permanente. Eu não me recordo o ano mais, mas é um prêmio que é coletivo. Aliás, qualquer um desses, né, que foi dito aí, todos eles são muito coletivos, que eu acho que é o que distingue, talvez, as premiações que são fora do campo contra-hegemônico, né? Acho que dentro das nossas lutas, foi colocada aqui a questão da resistência, e a gente pode pensar não só resistência no sentido de, né, de bater de frente, de ter esse impacto, mas também nas resistências, as formas como a gente vai criando para existir dentro dessa realidade tão dura que é para nós negros. E ela é dura por causa, muitas vezes, desse caminho que, às vezes, a gente parece fazer solitário, porque sou a primeira estudante negra no ensino superior, primeira estudante, na verdade, no ensino superior da minha família, a única com pós-graduação, né? Então, a gente acaba seguindo também um caminho que a família quase não entende. Hoje, meu filho parece que vai entendendo, os filhos da gente vai compreendendo um pouco disso. Hoje eu estava finalizando um artigo, e por curiosidade, porque foi num evento chamado EGAL, que é o Encontro de Geógrafos da América Latina, eu apresentei um trabalho e a gente tinha a proposta de escrever o artigo para publicar no Geografia da UF, a revista eletrônica. E aí eu quase fiquei para trás
quando eu vi que era um Qualizar 2, ainda não tinha escrito nenhuma Qualizar. E, nesse mundo acadêmico, essas coisas são importantes, especialmente para concurso. A gente tem que conhecer essa gramática, querendo ou não. E aí eu comecei a saltar aqui, dar pulo, daí eu, já que foi? Eu falei, eu consegui escrever um artigo, eu nem sabia que eu estava escrevendo para uma revista que é Qualizar 2. Não sabia, e eu fiquei toda feliz, expliquei para ele, quer dizer, uma outra geração, uma outra experiência dentro do meu núcleo familiar. Então, o reconhecimento por parte da família, ele é ambíguo, né? Meus irmãos têm dificuldade de entender até hoje o que eu faço. Eles perguntam, o que sua irmã faz? Eles têm muita dificuldade de dizer. E no ponto de vista ali do trabalho, é um trabalho, não posso deixar de dizer que acaba sendo solitário. Os colegas não estão com o mesmo processo formativo que eu tenho para pensar a Lei das Matriz 9, a 11.645. Mas também não tenho aquela pretensão, como eu tinha no início, eu vou dar formação aqui nessa escola, todo mundo vai aprender junto, não é assim, né? A gente romantiza, quando entra ali para o chão da escola, a gente vai vendo como que é duro, né? Então tem pessoas que não concordam com a luta antirracista. Só que aí eu fui aprendendo, né? Aquela coisa do resistir, a gente vai criando, entrando nas fissuras e vai se reelaborando enquanto sujeito. E eu vi que eu não estou sozinha, porque aí eu ia convidando as pessoas para a escola, e a escola foi sendo povoada, a escola vai sendo modificada também, vai ganhando cor, né, com a presença de outras pessoas, e essas pessoas acabam trazendo alguma pontinha de desejos, né, para a continuidade dos estudos, por exemplo. A gente sabe que a saída do ensino fundamental para o ensino médio, ela é muito dura para a população negra, né? Cerca de 70% da população que sai do fundamental para o ensino médio abandona, eles não estão em sala de aula. Então, para mim, uma coisa assim do reconhecimento, eu não esperar um reconhecimento ali dentro da escola, e ele praticamente vem com muitos pequenos detalhes, né? Seus colegas que vão lá te cumprimentam no privado, né? Parabéns e tal, mas publicamente tem essa dificuldade. E eu não posso deixar de dizer também da insegurança, né? De ser uma pesquisadora negra, da insegurança. Eu preciso o tempo todo estar olhando para essas figuras, outras que já vieram antes de mim, respirar fundo, chamar a ancestralidade para poder construir e continuar no caminho, porque dá vontade de desistir, tem hora que na vida prática, né, alguém vai te chamar a atenção e falar assim, olha, você está se doando demais, será que vale a pena? Né? Então, não é fácil. Então, quando esses prêmios vão surgindo, foi bom vocês falarem, porque eu já tinha esquecido. A gente esquece muito fácil daquilo de bonito que a gente faz, né, de receber um prêmio. A gente esquece, a gente não valoriza. Às vezes fica ali com aquela chave ainda de pensar, eu estou começando, cara, não está começando, você já tem uma vida, você já tem uma história e não acredita. O outro prêmio da Fundação Palmares, por exemplo, é um de monografia, né, que teve. E eu fico triste que hoje não existe mais esse prêmio, né? A gente está ali com a Fundação Cultural Palmares tomada por uma outra percepção do que é ser negro no Brasil. Então, assim, ela está em suspenso para mim, ela não existe nesse momento, né, nesse antigoverno. E aí a monografia eu tenho muito orgulho, mas confesso para vocês que na dissertação, por causa de um mero detalhe, uma pessoa que estava na banca, eu fiquei muito desestimulada para produzir. Então, assim, eu não produzi, eu não publiquei depois da dissertação, eu demorei 5 anos para voltar, né? Praticamente, eu fiquei de 2015 a 2020 fora da pós-graduação. Eu estava ali na UFMG com o ciclo permanente, trabalhando com formação de professores, sempre muito atuante, mas como se fosse uma outsider mesmo. E aí esse projeto ciclo permanente, ele foi idealizado há quase 15 anos atrás por uma professora do Centro Pedagógico, que é integrante do Programações Afirmativas. Então, ela me convida para estar no ciclo permanente na condição de coordenadora, e desde então fui caminhando. Agora, os outros, eu não estou lembrando de cada um, mas era bom fazer essa ressalva aí de que ele não é algo individual, não, ele é muito, muito coletivo. Tudo que eu fiz na academia tem mérito meu, sim, tem
tem força, tem energia imprimida ali demais, mas sozinha eu não conseguiria. Eu estava ali com esse alicerce, com essa base, que é da iniciação científica, que é do programações afirmativas, e o quanto ele me investiu em mim. É um investimento muito grande, é um investimento material para pagar uma bolsa, para conseguir viajar, para ir até o Pará, né? Tudo isso eu sei que tem a ver com essas lutas. E do ponto de vista político também identitário. Então, é tudo muito coletivo. Eu não consigo ver o prêmio assim numa perspectiva muito individual, não. Agradeço por lembrar deles. Obrigada. Legal. Muito bom, Aline. E falando desse desgoverno, porque hoje nós não identificamos mais a Fundação Palmares. Eu lembro que há 7 anos atrás estávamos reunidos Wanda Praxedes, o Wilson Matos, estávamos também com, meu Deus, o vice-presidente, o presidente junto comigo, o Coconeabes, meu Deus. Esqueci o nome dele, minha Nossa Senhora. Professor Moisés? O Moisés, obrigada, Anicelma. Então, nós estávamos num grupo gigantesco há 7 anos atrás, na Fundação Palmares, porque nós estávamos pensando num projeto interinstitucional, e depois nós pensávamos num mestrado institucional. Na verdade, 8 anos. 8 anos. Havia mais ou menos umas 10 pessoas do Brasil, e nós estávamos lá dentro, discutindo essa proposta, né? E como é que ela seria, e etc., e tudo mais. Mas aí houve essa catástrofe, né, que nós estamos vivendo do ponto de vista político, esse caos tremendo que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, né, essa fragilização de políticas que foram conquistadas a peso de muito sacrifício e de muita luta. E eu te pergunto assim, quais são as perspectivas que você vê como essa mudança para o Brasil, que nós esperamos, nós ansiamos por ela, e especialmente nesse momento que nós atravessamos esse contexto de grande desmonte, seja no campo da saúde, seja no campo da cultura, não é? E da educação, mas especialmente em relação à fragilidade nas políticas de ação afirmativa. Assim, quais são as tuas perspectivas? Porque o que nós temos pensado, por exemplo, eu, Nilma, Walter Silvério, Ana Cristina, a Kátia, a Petrô, a ideia é pensarmos ações afirmativas daqui a 50 anos. Então, todos os eventos que nós temos pensado ou projetado vamos pensar a longo prazo, e já temos que começar a analisar qual é esse momento da virada, né? O que nós precisamos projetar para essa pós-catástrofe política. E assim eu queria te ouvir, qual é a tua percepção? Vilma, que difícil essa pergunta. Vou pensar aqui do lugar, pensando na educação básica mesmo, acho que toda a violência que os meus alunos sofreram, né, de ter que bancar por conta própria internet, bancar por conta própria computador, ou ter que conseguir emprestado, dividir celular com o irmão. As violências foram feitas, né? Isso aí não vai se apagar. Que bom que não se apague mesmo, porque eu acho que ficam também como aprendizagens. Eu falo muito disso dentro de sala de aula. É muito comum, comum não, eu fiquei pelo menos assim, praticamente os 4 anos, me senti tolhida do direito de exercer de forma assim, justa
os conhecimentos que eu tenho dentro de sala de aula. Eu me controlei muito, agora nem tanto, para não falar, eu não falava o nome do atual presidente, porque eu sabia que isso gerava, assim, tensões dentro de sala de aula. Inclusive, a geografia, ela, desde a década de 70, é uma geografia crítica, então a gente pensa as questões dos movimentos sociais, pensa globalmente, né, onde que o Brasil tem inserido nesse sistema mundo, esse país ex-escravocrata. Então, assim, me senti tolhida durante praticamente os 4 anos. Foi muito, muito difícil. Eu fui pisando em cascas de ovos e apostando muito alto no afeto, apostando muito alto nas dinâmicas, assim, dentro de sala de aula virtual, assim, de trabalhar nesse projeto do intercâmbio, a gente trabalhou com a questão dos sentimentos, a questão dos sentidos, como, por exemplo, os cheiros, né, em pensar como é que o povo negro sai lá do continente africano sequestrado, né, vem parar aqui nesse continente e ainda dá conta de tentar reconstruir as suas vidas, apesar de 4 séculos de escravidão. Então, assim, a partir dessas dinâmicas que eu fui construindo com eles, e era dos sentidos, eu não estou lembrando de todas, eu fui trabalhando o afeto como algo emancipatório. Então, eu fui apostando muito nisso, tive tensões, por exemplo, uma mãe invadiu a minha aula, porque ela disse que eu estava permitindo os alunos falarem demais. Os meninos estavam com medo, era uma turma do 6º ou 7º anos, acho que era 6º. E eles estavam com medo do Lázaro, Vilma, aquele caso que aconteceu. Era simplesmente crianças com medo, por causa que foram bombardeados, né, de informação sobre aquele caso. E toda aula que eu começo, eu pergunto para eles como é que foi a semana, como é que vocês estão, pode dizer. E eles mostravam o periquito, mostravam a gaiola, mostravam a casa, mostravam as coisas, meu cachorro. Então, tinha uns minutos assim que era de acolhimento desses alunos. Não era matéria, eu não podia massificar meus alunos com conteúdo que não ia fazer sentido para a vida. Então, eu tentava trazer conteúdo que fizesse sentido. Então, assim, fui conversando com eles e mostrando como é que foi esse desmonte, mas com muito cuidado, com muito cuidado. Então, o desmonte foi feito, a gente vai ter muito trabalho daí para frente, né? Mas eu acho que a gente pode aprender muito, e a gente tem feito isso, escutar todas as populações que foram subalternizadas nesse processo, que começa, não nesse governo, começa assim, né, com esse Brasil, com a formação desse território brasileiro que é forjado na violência. O que a gente tem feito, na verdade, é contra-hegemônico, não é o movimento que se quer operar, né, hoje em dia, e desde então. Então, se a gente teve momentos de um governo progressista, de um governo que abriu possibilidades para a gente mudar um pouco as hierarquias, né, as desigualdades, eu penso que a gente ainda tem que continuar dialogando com esse grupo, e aí os indígenas, meus alunos leram Ideias para Adiar o Fim do Mundo ano passado. É sempre muito, assim, muito legal colocá-los para ler o Ailton Krenak, porque aí Ailton Krenak vai fazer uma linguagem muito simples, vai dizer para eles assim, olha, estamos realmente em colapso, a gente está destruindo tudo, não vou romantizar, e o que a gente vai fazer é abrir paraquedas para tentar ter uma queda menos perigosa, menos absurda, que nos elimine. Então, assim, eu penso a mesma coisa, que a gente vai nós vamos caminhar nos próximos anos aí, pensando mesmo a longo prazo e reconstruindo tudo. O bom é que as experiências que já foram feitas, elas não vão ser perdidas. Há um aprendizado, e esse aprendizado ele está latente em quem viveu essas experiências das políticas de ações afirmativas. Isso não tem volta, né? Eu não sou pessimista em achar que nós caminhamos para trás desse governo, mas a gente não vai perder. Não vai ficar lá, né? Não vai ser uma coisa que vai ficar lá no museu, não. Essas pessoas estão vivas, né? As que sobreviveram a uma pandemia e viram como que foi importante, né? Eu pensando aqui no campo
das ações afirmativas e a gente ter colocado metade da população negra dentro da universidade. Isso aí já ecoa nas redes sociais, que é as mídias aí mais próximas que muitos desses jovens têm acesso. Eu percebo isso em sala de aula, eu percebo isso no dia a dia. Meus alunos chegam cada vez mais politizados dentro de sala de aula. Eu acho que isso é resultado nosso, isso é resultado das nossas lutas. Então, não está perdido, não. Eu não sou do tipo que fica jogando as coisas para o futuro, mas colocando o pezinho aqui no chão, a gente vai conseguir juntar o que já estava sendo produzido para continuar. Perfeito. Não dá para jogar a criança e a água fora da bacia. Concordo com você, Aline. Tem mais alguma pergunta da assistência para nós encerrarmos a nossa conversa com a Aline? Alguém gostaria de fazer a última pergunta? Fica com vergonha não, gente, pode perguntar. Vamos lá, gente. Alguém gostaria? O pessoal deve estar pensando o que eu vou perguntar para essa menina. Olha só, Aline, nós como deixamos esse último momento para a plateia, mas eu acho que nós estamos tão assim, felizes com a tua presença e estamos tão enebriados com a tua força, com a tua energia e com a tua resistência. Porque eu fico muito feliz quando me lembro de pesquisadores e pesquisadoras jovens, assim, eu lembro sempre de 4, de você, Minas Gerais, do Paulo da Bahia, da Silvia em Fortaleza, e eu lembro e fiquei feliz porque Grace agora do Maranhão está aqui conosco. Então, a Grace está chegando devagarzinho, então nós ficamos felizes com pesquisadoras e pesquisadores jovens que podem continuar essa luta e de uma maneira muito responsável, constituindo outras pautas, fortalecendo algumas daquelas que já tinham sido pensadas, reformulando outras e trazendo novidades, mas nunca perdendo a vontade e a necessidade de alterar. A neta do Martin Luther King, eu até já coloquei isso numa publicação, ela diz, olha, fizeram muita coisa conosco, nos violentaram de todas as maneiras. E ela falou isso naquele momento da situação do George Floyd. Então, nos violentaram de todas as formas, fizeram de nós gato-sapato. Vivemos uma relação de amor e ódio com os Estados Unidos. Mas eu acredito que nós não vamos nos curvar diante desse apagamento que fazem conosco. Isso ela falou lá em relação aos Estados Unidos. E eu tenho ouvido muitas jovens brasileiras, muitas pesquisadoras jovens que fazem digamos, colocam uma posição e jamais aceitarão serem colocadas no lugar que insistentemente querem nos colocar. Sejamos jovens, sejamos mais experientes, mas nós não podemos permitir. Insistiremos, né? Maya Angelou, né? Uhum. Insistiremos, nós retomaremos o tempo inteiro. Então, nós aqui agradecemos a você, Aline, muitíssimo, por esse tempo que você dedicou aqui a essa tarde nossa. Eu gostaria muito que, quando você tiver um tempinho, se você puder sintetizar em 2 páginas a experiência que você teve com esse intercâmbio, que foi a pergunta da Kátia, se você puder colocar essa experiência com um pouco mais de detalhe, assim, os pormenores do tipo, como é que foi essa interferência, essa ideia veio de onde primeiro,
como ela se desenvolveu, em quanto tempo ela aconteceu, quais foram assim as suas surpresas, não é? Em que esses estudantes eles estabeleceram similaridades e onde eles se distanciaram, coisas dessa natureza. Se você puder nos mandar isso até o final de agosto do próximo semestre, nós agradecemos. Nós vamos colocar todas essas nossas experiências, fazer uma espécie de publicação muito simples, mas muito bela, para dividir com todas as pessoas as experiências que nós temos ouvido de todas essas mulheres que passaram aqui conosco, de várias gerações, da Petronilha até amanhã, que a Zélia, que foi uma pessoa, que é a cofundadora do SEDEMPA, esteve a primeira comissão no Ministério da Educação para tratar dessa temática no Brasil. Então, isso não é coisa pequena. Cada uma dessas mulheres tem uma contribuição importante e nós somos orgulhosas por podermos ouvir vocês. Aline, muito obrigada, muita saudade de ti. Espero muito em breve matar essa saudade. Nicelma, Kátia, O Vilma. Wagner, Larissa. Oi, Quero Aline. fazer um comentário agora só no finalzinho mesmo, 2 minutinhos, bem rápido mesmo. Só voltando, quando você fala da Angela Maio, você foi citando o caso, né, do George Floyd. Eu lembrei aqui das pessoas com doença falciforme, um projeto que eu estava coordenando, junto com o professor Rodrigo Ednilson, e era uma parceria da Faculdade de Educação com a Faculdade de Medicina. Nós fizemos formação no Maranhão, acho que foi Sergipe, São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, foram em 5 estados, e essa experiência rendeu esse prêmio, né, João Batista. Esse prêmio foi pessoal mesmo, esse daí foi coletivo, e ao mesmo tempo foi o que eu senti mais acolhida, porque foram as pessoas com doença falciforme reconhecendo o trabalho que a gente fez, e foi um trabalho muito bonito, rendeu vídeos e rendeu produtos, um material muito rico, né, que deveria, inclusive, estar circulando mais. E aí eu lembrei de uma frase que uma militante negra do movimento das pessoas com doença falciforme aqui de Belo Horizonte, que ela dizia na época assim, muito, nada sobre nós sem nós. Então, nós não vamos recuar, a universidade não vai mais falar sobre a gente sem a gente estar presente, sem a gente ser considerado de fato sujeito e não objeto, né? A gente não vai ser coisificado nunca mais. Isso aí é algo que eu não consigo, não visualizo volta em relação a isso. E aí eu faço um apelo às mais velhas, às minhas amigas, às minhas colegas, as pessoas que lutam e que reconhecem o trabalho de quem está chegando agora também, que vejam uma questão sempre, eu sei que vocês olham, Kátia, sei que você olha também, questão do concurso. A gente precisa de continuar com os concursos, com as cotas. Isso tem sido sempre assim, vira e mexe, a gente vê situações de pessoas burlando as cotas, evitando com que as vagas, né, sejam alocadas de fato para os cotistas, seja na pós-graduação, seja no concurso para entrar. Eu estou sem bolsa de pesquisa, de doutorado, é a primeira vez que no mestrado eu tive bolsa, eu estou sem bolsa nenhuma, e preciso muito, e aí eu faço esse apelo aqui para vocês, e pode contar comigo em relação à escrita. Eu já tenho sistematizado um PowerPoint, então é só organizar as ideias e apresentar aí as partes bem bonitas, né, desse trabalho de desafios também. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Mas não vai ainda para fazermos um registro, pode ser. Então, quem estiver com as câmeras desligadas, por favor, ligue 1 minutinho só para fazermos esse registro. Eu não sei quem é que vai fazer o registro. Professora, vamos lá. Tá. Tá? 1, Tá. 2, 3 e... Pronto, muito obrigada. Gente, um abraço grande no coração. Aline, um beijão. Meus queridos e minhas queridas que nos acompanharam, obrigada. E Selma, Kátia, não é? Anne, Felipe, Maria Luísa, Alessandra, Diego, Wagner, Adriana, Thaís,
Laércio, Antônio, Vitor, o Tiago, Felipe, Valdemar, Milena, Larissa, Grace Kelly, Diana, Adriana e Maria Luísa. Não sei se eu esqueci alguém que eu não estou vendo mais. Thaís, um beijo no coração de vocês todos. Alessandra, tchau, tchau, gente. Um abraço. Muito Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Abraço, professora. Obrigado. Abraço, gente. Obrigada.